Se você morrer hoje, a sua história vale a pena ser contada? Pense. Quantos sonhos você deixou na gaveta? Quantas vezes você se traiu? Quantas vezes olhou para o espelho e sentiu vergonha do que viu? Sabe qual é a verdade? Você foi treinado para ser medíocre, programado desde criança para acreditar que sucesso não é para você, que dinheiro é sujo, que ambição é pecado, que ser diferente é errado. Mentiras. Mentiras que te acorrentaram, que te fizeram aceitar uma vida pequena, uma vida sem propósito, uma vida de espectador. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ninguém vai escrever essa história por você. Se você não acordar agora, se você não assumir agora, se você não se levantar agora, você vai morrer anônimo, esquecido, invisível. Mas calma, porque se você está aqui, se você apertou play nesse vídeo, é porque, lá no fundo, ainda existe uma faísca dentro de você. E hoje, essa faísca vai virar fogo. Porque nesse vídeo, você vai aprender a se tornar o protagonista da sua história, a escrever o seu próprio destino. Prepare-se, porque a partir de agora, nunca mais, você vai olhar para a sua vida da mesma forma. Escuta, tem uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas. O mundo não deve nada para você. A vida não está nem aí para os seus sonhos, nem para os seus medos, nem para as suas desculpas. Se você não se levanta, se você não assume, você se torna figurante. Figurante da sua própria vida. E quer saber? O cemitério está lotado de figurantes. Pessoas que passaram por essa vida sem deixar nenhum rastro, sem deixar um legado, sem sequer descobrir quem poderiam ter sido. Por quê? Porque aceitaram as correntes invisíveis, as correntes da dúvida, da procrastinação, do medo, do depois eu faço. Sabe qual é a real? O depois não existe. A vida não espera. O tempo não negocia. Ou você quebra essas correntes agora, ou elas te arrastam para o fracasso, para a mediocridade, para o esquecimento. Deixa eu te contar uma história real. Em 1923, um jovem chamado Darby decidiu minerar ouro. Depois de semanas cavando, ele encontrou uma veia de ouro. Animado, voltou para casa, levantou dinheiro com parentes e amigos, comprou máquinas e voltou para escavar. Mas poucos metros depois, o ouro sumiu. A veia desapareceu. Cavou, cavou, cavou e nada. Desistiu. Vendeu tudo para um sucateiro, por preço de banana. O que ele não sabia é que, 3 metros depois de onde ele parou, estava uma das maiores veias de ouro já descobertas no Colorado. O sucateiro ficou milionário. Darby morreu com o maior arrependimento da vida, ter desistido cedo demais. Sabe o que isso significa? Se você não cava na sua vida, se você não luta, se você não vai até o fim, você nunca descobre do que é feito. Você nasceu para ser mais, mas só existe um jeito: quebrar essas correntes. Agora. E eu te pergunto, quantas correntes ainda te seguram? Porque agora a gente vai destruir a maior mentira que te contaram. Você nunca vai ser rico. Isso não é para você. Trabalhe duro, estude, arrume um emprego seguro. Não sonha alto demais. Quantas vezes você já ouviu isso? De professores, de parentes, da sua própria família. Eles não fizeram por mal. Eles só estavam repetindo o que ensinaram para eles. Mas, sabe qual é a verdade brutal? Isso é uma mentira, uma farsa, uma prisão mental disfarçada de bom conselho. A escola te ensinou a ser obediente, a não questionar, a seguir regras. Nunca te ensinou como gerar dinheiro, nunca te ensinou como pensar, nunca te ensinou como construir liberdade. Sabe por quê? Porque o sistema precisa de operários, precisa de gente que bate ponto, que aceite migalhas, que viva endividado, que tenha medo. O sistema não quer protagonistas. O sistema quer peças substituíveis. E aí vem a sua família, cheia de traumas, de escassez, de medos, e sem perceber planta em você as mesmas sementes podres. Não dá para ganhar dinheiro assim. A vida não é fácil. Sonhar grande é perigoso. Mentira,
pior do que mentira. É sabotagem emocional involuntária. Sabe quem também ouviu isso? Henry Ford. Quando disse que ia criar um carro acessível para todos, riram na cara dele. Isso é impossível, Ford. Carro é para ricos. E Ford respondeu: se você acha que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Ele desafiou a mentira, desafiou a lógica, desafiou o sistema. E hoje, todo mundo no mundo moderno dirige um carro, porque um homem teve coragem de não aceitar a mentira. E eu te pergunto, quantas mentiras estão rodando na sua cabeça agora? Quantas programações estão te travando, sem você nem perceber? Porque deixa eu te falar uma coisa. Se você não questiona, você repete. E quem repete o que não presta, vive uma vida que não vale a pena ser vivida. Agora que você entendeu a mentira, chegou a hora de encarar a verdade mais dura. Ninguém vai te salvar. Sabe aquele pensamento? Um dia tudo vai melhorar. Deus vai me abençoar. Alguém vai me dar uma oportunidade. Deixa eu te falar uma verdade que ninguém tem coragem de dizer na sua cara. Ninguém vai te salvar. Não é o governo, não é seu chefe, não é sua família, nem Deus. Sabe por quê? Porque até Deus te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ou seja, a responsabilidade é sua. Se você não se levanta, se você não assume, se você não toma o volante da sua própria vida, você vira figurante do seu próprio filme. Pior, vira vítima. O mundo não tem pena de quem não se move. O mundo atropela quem fica parado. Sabe quem entendeu isso? Thomas Edison, o homem que falhou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. Sabe o que as pessoas diziam para ele? Desiste, Edison. Você não vai conseguir. Isso não existe. E sabe o que ele respondeu? Eu não falhei. Eu só descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Isso é assumir o controle. Isso é ser protagonista. Isso é não terceirizar a própria vida. Você quer que sua vida mude? Então entende uma coisa. Se você não mudar, nada muda. Se você não levanta, ninguém te levanta. Se você não assume, ninguém assume por você. Ou você se torna o arquiteto do seu destino, ou morre, como pedreiro da vida dos outros. E agora, se você teve coragem de ouvir essa verdade, chegou o momento de descobrir que existe um superpoder que muda absolutamente tudo. E esse poder se chama escolha. Tudo na sua vida é uma escolha. E se você acha que não escolher te protege, deixa eu te dizer uma coisa. Não escolher já é uma escolha. E quase sempre a pior delas. Sabe o que te trouxe até aqui? Cada micro-escolha que você fez. A escolha de adiar, a escolha de procrastinar, a escolha de aceitar pouco, a escolha de se calar, a escolha de ser pequeno. E eu te pergunto, até quando? Sabe qual é o problema? Você foi treinado para acreditar que não tem escolha, que a vida acontece, que o destino decide, que você é refém do acaso. Mentira. Sabe quem entendeu isso? Oprah Winfrey, nascida na pobreza extrema, vítima de abusos, desacreditada por todos. Ela tinha tudo para ser mais uma estatística, mais uma invisível. Mas um dia, ela escolheu. Escolheu que não seria mais vítima. Escolheu que seria dona da própria voz. Escolheu que seria grande. E sabe o que aconteceu? Construiu um império. Se tornou uma das mulheres mais poderosas do mundo. Tudo começou com uma decisão. A vida não responde ao que você quer. A vida responde ao que você escolhe aceitar. Se você quer viver uma vida pequena, parabéns. Não precisa fazer nada. É só continuar escolhendo a zona de conforto. Agora, se você quer construir uma vida lendária, uma vida de orgulho, liberdade e legado, a escolha é agora. E ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Mas escolha não é mágica. Escolha, sem disciplina, é só desejo vazio. Quer saber o que separa os grandes dos medíocres? Não é talento, não é sorte, não é oportunidade, é disciplina. Disciplina é o superpoder dos protagonistas. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer, mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém está olhando. Sabe o que é engraçado?
O fraco vive perguntando: como eu me motivo? E sabe o que o protagonista responde? Eu não preciso de motivação. Eu tenho disciplina. Sabe quem entendeu isso? Elon Musk, o homem que trabalhou 100 horas por semana durante anos, que dormia no sofá da própria empresa, que apostou tudo, absolutamente tudo, na Tesla e na SpaceX, quando ninguém acreditava. E hoje, construiu impérios, mudou indústrias, está levando a humanidade para Marte. Sabe como? Disciplina, obsessão, foco, comprometimento total. E eu te pergunto, você tem disciplina? Ou você ainda está esperando estar no clima? Está esperando se sentir preparado? Está esperando a hora certa? Deixa eu te contar, essa hora nunca vai chegar. Ou você cria disciplina, ou você aceita uma vida de arrependimento. Porque agora você vai descobrir o código mental dos imbatíveis. O código que te transforma numa máquina de foco, resiliência e poder. O mundo não é justo. A vida não é justa. As coisas ruins vão acontecer. Mas sabe qual é o jogo dos fracos? Reclamar, choramingar, culpar, espernear, se fazer de vítima. E sabe qual é o jogo dos imbatíveis? Controle interno, autodomínio, poder absoluto sobre si mesmo. Som sobe. Imagens de ondas batendo em pedras, trovões, fogo e aço. Isso se chama estoicismo. Uma filosofia milenar criada pelos homens mais resistentes da história. Homens que entendiam uma coisa que poucos hoje entendem. Não controlamos o que acontece fora, mas controlamos como reagimos por dentro. Sabe quem vivia isso? Sêneca. Perdeu a fortuna, perdeu entes queridos, foi exilado e mesmo assim escreveu. A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Sabe quem aplicava isso? Marco Aurélio. O imperador mais poderoso do mundo na sua época. Governava impérios, perdia batalhas, enterrava filhos, mas repetia para si todos os dias: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Sabe o que todos eles têm em comum? Estoicismo, controle emocional, poder interno absoluto. Se você não aprende a controlar seus pensamentos, se você não aprende a ser imperturbável, se você não aprende a ser inabalável, o mundo te quebra, a vida te destrói. Disciplina e estoicismo são a fundação, mas agora chegou a hora de quebrar o ciclo. O ciclo que te mantém preso no mesmo lugar há anos. Você não é seu passado, você não é sua origem, você não é os erros que cometeu. Mas enquanto você continuar se agarrando às histórias de dor, escassez, fracasso e mediocridade, você vai permanecer preso no ciclo que destruiu seus pais, seus avós, sua família, e que, se você não quebrar agora, vai destruir sua próxima geração. O mundo não muda porque você quer. O mundo muda quando você se torna alguém capaz de quebrar o padrão. Sabe qual é a prisão mais forte que existe? Não são grades, não são correntes, são crenças. Crenças de que dinheiro é difícil, de que sucesso é para poucos, de que você não nasceu para isso, de que sua vida é um destino escrito por outros. Mentira. O que mantém gerações inteiras na miséria emocional, financeira e espiritual é a incapacidade de dizer: chega. Sabe quem fez isso? Jeff Bezos. Filho de mãe adolescente, pai biológico ausente. Cresceu num ambiente que não apontava nenhum sinal de que seria bilionário. Mas um dia ele olhou para a própria vida e disse: eu não vou aceitar ser uma cópia do fracasso que eu vi. Eu vou escrever minha própria história. Ele largou o emprego. Foi para o fundo da garagem. Começou a Amazon com as próprias mãos e construiu uma das maiores empresas da história da humanidade. Não porque teve sorte, mas porque quebrou o ciclo. E eu te pergunto, quantos ciclos você já percebeu rodando na sua vida? Ciclo da procrastinação, ciclo da autossabotagem, ciclo do começa e não termina, ciclo do um dia eu mudo. Sabe qual é a verdade? Se você não quebra isso agora, você se torna mais um elo da corrente. Mas se você tem coragem, coragem de encarar seus fantasmas, coragem de fazer o que nunca fizeram na sua família,
Coragem de ser o primeiro a dizer: daqui para frente, a história muda. Você se torna o início de uma nova linhagem, a linhagem dos fortes, dos imparáveis, dos que constroem, dos que vencem, porque quebrar o ciclo não é só sobre você, é sobre quem vem depois de você. E agora, você vai descobrir como acelerar esse processo, modelando diretamente os gigantes que já chegaram lá. O jogo da vida tem códigos, códigos que só os gigantes conhecem. E sabe qual é o erro de 99% das pessoas? Tentar adivinhar esses códigos. Inventar do zero. Achar que precisam descobrir sozinhos como vencer. Isso é burrice. Isso é perda de tempo. Isso é o caminho mais longo, mais doloroso e, na maioria das vezes, sem volta. Quer saber como os protagonistas aceleram sua jornada? Eles modelam, eles observam, estudam, copiam padrões mentais, emocionais e comportamentais de quem já chegou onde eles querem chegar. Sabe quem fazia isso? Napoleon Hill, o autor do livro mais poderoso da história do desenvolvimento humano, Quem Pensa Enriquece. Hill passou 25 anos entrevistando os homens mais ricos, poderosos e bem-sucedidos do mundo da sua época. E ele descobriu que sucesso não é sorte, é fórmula, é padrão, é modelo mental replicável. Pessoas como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Rockefeller, todos seguiam os mesmos princípios: foco absoluto, disciplina inquebrantável, resiliência sobre-humana, fé inabalável na própria visão, capacidade de agir, mesmo quando tudo parecia impossível. Sabe o que isso significa? Se eles fizeram, você também pode. A modelagem destrói uma das maiores mentiras da sua mente. Eu não sei como fazer. Você não precisa saber tudo. Você precisa descobrir quem já fez e copiar. Modelar o mindset, modelar os hábitos, modelar a disciplina, modelar o comportamento. O caminho está aí. O mapa está pronto. Só não anda quem não quer. E eu te pergunto, de quem você tem modelado a vida? Das pessoas que vivem reclamando, das que passam o dia no sofá rolando feed, consumindo lixo mental, das que te dizem que é impossível? Se sim, parabéns, você está modelando o fracasso. Agora, se você quer jogar o jogo dos gigantes, mude seus modelos, mude seus referenciais, mude suas influências, porque só assim você vai estar pronto para o próximo nível. Construir um legado. Você não está aqui só para pagar boleto. Você não nasceu para ser mais um. Você não veio ao mundo só para sobreviver. Você veio para deixar uma marca, para ser lembrado, para provar para si e para o mundo que você não foi um erro estatístico. Mas deixa eu te contar uma verdade dura. Se você não constrói seu legado, você vira parte do legado de alguém, de quem te explora, de quem te controla, de quem te usa como peça descartável nesse sistema que só quer te manter dopado, cansado e obediente. Sabe quem entendeu isso? Steve Jobs, o homem que fundou a Apple. Ele sabia que a vida era curta demais para viver os sonhos dos outros. Por isso dizia: seu tempo é limitado, não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Jobs não estava interessado em ser mediano, não queria uma vida confortável, segura, previsível. Ele queria deixar uma marca, e deixou. Sabe o que é pior do que morrer? É viver e nunca ter existido de verdade. E você? Tá construindo o quê? Seu nome significa o quê? Se você morrer hoje, o que fica? Uma conta no banco zerada? Um armário de roupas velhas? Ou um legado que vai atravessar gerações? Porque no fim, só existem dois tipos de pessoas: as que são lembradas e as que são esquecidas. E agora, chegou a hora da decisão final, da escolha que muda tudo. A vida é uma luta constante entre dois personagens que vivem dentro de você. De um lado, o protagonista, forte, disciplinado, focado, destemido. Do outro, o figurante, medroso, procrastinador, vítima, acomodado, todo santo dia. Eles brigam, disputam quem vai estar no comando. E deixa eu te dizer uma coisa cruel, mas verdadeira. Se você não escolhe ser protagonista, você escolhe por padrão ser figurante. Não existe meio termo.
Não existe em cima do muro. Não existe quando der. Ou é agora, ou nunca. A vida não negocia com os fracos. O tempo não espera pelos indecisos. O mundo é dos que decidem. E essa decisão é agora. Você pode desligar esse vídeo e continuar vivendo uma vida pequena, medíocre, invisível, ou pode tomar a decisão que muda tudo, assumir o controle, se levantar e escrever seu próprio destino, porque no final das contas, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vem te salvar. Ou você faz, ou você morre como mais um. E sabe o que é pior? O mundo não sente falta dos que não fazem. Então olha no espelho, respira fundo e pergunta para você mesmo: quem eu escolho ser a partir de agora? Porque esse é o primeiro dia do resto da sua vida. Decida e nunca mais volte a ser quem você era.